Oi! Vamos aprender a fazer uma capinha para o nosso banco? Eu fiz nesse banco aqui, que ele é pequenininho, tem 20 centímetros de diâmetro, mas nessa videoaula eu vou te ensinar formas de aplicar independentemente da medida do seu banco. Você pode fazer banco maior, desde que seja um banco redondo. Então eu vou te ensinar técnicas para os seus pontos ficarem assim sempre bem alinhados, para sua peça ficar redondinha, não ficar hexagonal. Então bora aprender? Para fazer a capinha para o seu banco, vamos precisar dos seguintes materiais. Um banquinho, de preferência com assento redondo. Eu vou usar o fio de malha Premium da Fiorecer, com essa estampa aqui que parece poá, mas é de coraçãozinho. Uma agulha de crochê número 10, essa é da Círculo, mas você pode usar o número que for compatível com o fio que você vai usar. Uma fita métrica, mas conforme você vai fazendo, pode medir pelo próprio banquinho também. Um marcador e uma tesoura. Vamos iniciar com um anel mágico. Nós vamos fazer essa capinha toda com ponto centrado, ponto baixo centrado e em espiral. Então, já fiz aqui o anel mágico e a correntinha de segurança. Agora, vamos fazer aqui dentro do anel 6 pontos baixos. Feitos os 6 pontos baixos, agora a gente vai fechar. Não precisa apertar muito. E aqui mesmo, a gente vai iniciar um ponto baixo centrado. Vamos marcar esse primeiro ponto com o marcador. Marcar aqui na primeira perninha. Agora nós vamos fazer os pontos todos envolvendo esses pontos que estão aqui, no centro do anel. Vamos fazer 8 pontos baixos ao todo. Envolvendo todos esses pontos que estão aqui no centro do anel. Chegou aqui no 8º ponto, vamos contar, começando por esse que está com o marcador. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Temos 8 pontos. Agora, vamos dar uma fechadinha, só puxando aqui esse fio que sobra, para fechar o centro do anel. E agora vamos fazer os pontos centrados em espiral, ou seja, não vamos fazer aquele fechamento para subir com uma correntinha. Vamos já iniciar daqui, ó. Por dentro aqui desse primeiro ponto que a gente fez, ó, tem esse Vzinho bem aqui. E é nesse Vzinho que você vai inserir já direto a agulha e já vai fazer o ponto baixo centrado. Aí a gente já pode tirar daqui o marcador e passar para esse ponto aqui que a gente fez. Que é o primeiro ponto da segunda carreira. E agora vamos fazer um ponto baixo centrado no mesmo Vzinho que a gente fez anteriormente, porque essa segunda carreira ela é só de aumentos, né? Então, cada ponto que a gente fez aqui dos 8 pontos da primeira carreira, cada ponto a gente vai fazer um aumento, que são 2 pontos baixos. Então, no próximo aqui, no próximo Vzinho, a gente vai fazer mais 2 pontos baixos centrados. Pronto, já fizemos 2 aumentos. Agora, de novo, no próximo, lembrando que é no centro do Vzinho. Outro. Então, ao todo, nessa carreira, nessa segunda carreira, vamos ter que ter 16 pontos baixos. Pronto, fiz aqui os 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Aí, lembrando que aqui a gente não vai inserir aqui a agulha, a gente vai inserir no centro do Vzinho de base, que é o primeiro ponto baixo da segunda carreira. E a gente já está partindo aqui para a terceira carreira. Fiz o primeiro ponto, aí agora eu vou tirar o marcador que estava na segunda carreira e colocar aqui no primeiro ponto da terceira carreira. E agora, a terceira carreira, vamos fazer igual no modo convencional. Um ponto baixo, um aumento. Um ponto baixo, um aumento. Então, já fiz aqui o primeiro ponto baixo e agora no próximo Vzinho, no próximo ponto baixo, a gente vai fazer o aumento. Tudo centrado, tá? Próximo, um ponto baixo isolado. E no próximo, 2 pontos baixos fazendo um aumento. Como é um círculo, vai precisar crescer
a gente precisa fazer aumento. Só que daqui a pouco a gente não vai... Tem algumas carreiras que a gente não vai fazer aumento, para não ficar o trabalho côncavo. Essa é sempre uma diquinha que eu dou quando o trabalho costuma ficar côncavo por causa da espessura do fio. Chegando aqui no final, como eu comecei, né, com um ponto baixo isolado, aqui eu vou terminar com um aumento. Terminei aqui, já cheguei aqui no início da quarta carreira. A quarta carreira a gente vai fazer sem aumento. Ó, pode perceber que já está grande essa borda aqui, ó, ela já está apertada, já está começando a ondular. Então, eu sempre ensino às minhas alunas que quando você tem que sentir o trabalho, quando começa a ondular, é só você não fazer mais aumento, para ela seguir reta. Então, vamos fazer aqui no primeiro ponto de base e vamos tirar aqui o marcador e colocar aqui nesse primeiro, da quarta carreira. E agora vamos seguir sem fazer aumentos. Então, é um ponto baixo centrado sobre cada ponto baixo centrado de base. Vamos seguir assim até o final. Cheguei aqui no final. Agora vamos iniciar aqui a quinta carreira. Agora a gente vai precisar fazer aumento, porque a quarta foi sem aumento. Então, se a terceira carreira terminou assim, um ponto baixo e um aumento, um ponto baixo e um aumento, a próxima carreira vai ser 2 pontos baixos e um aumento, 2 pontos baixos e um aumento. Então, sempre as carreiras de aumento, elas vão ser alternadas por carreiras sem aumento. Então, vamos começar aqui o primeiro ponto que está aqui marcado. Vamos tirar o marcador e colocar aqui no primeiro. Ó, você tem uma opção, vou dar uma dica aqui. Vou já deixar bem aqui o meu marcador. Você tem a opção de não mexer mais nesse marcador. Conforme você vai fazendo as carreiras, você deixa ele aqui que você vai conseguir visualizar pela linha que ele vai formar. Depois eu mostro como é que é. Vamos fazer aqui a quinta carreira. Já fiz o primeiro ponto. Ó, como aqui embaixo já tem um aumento, eu não vou fazer o aumento aqui, por aqui, na mesma região que já foi feito. Eu vou fazer aqui mesmo. Então, já vou começar a quinta carreira com aumento. Aí, os próximos 2 pontos que vão ser isolados. É assim que eu faço para ficar perfeitinho, para não ficar marcado, não ficar assim, hexagonal. Então, aí o próximo é aumento. E os outros próximos são 2 pontos baixos isolados. Ó, perceba que aqui o aumento não está sobre este aumento aqui. Se ele estivesse para cá, já ia ficar um pouco reta aqui, essa lateral. Já ia ficar hexagonal nosso trabalho. Então, sempre procure fazer os aumentos assim, alternados. Não fazer na mesma linha. E vamos seguir aqui a quinta carreira. O próximo é um aumento. E os próximos são 2 pontos baixos isolados, agora um aumento, e assim até o final da quinta carreira, até chegar no marcador. Cheguei no final aqui da quinta carreira, agora vamos fazer a sexta sem aumentos. Então, aqui o primeiro ponto. Aí eu não vou mais tirar o marcador para seguir até o final, vou deixar ele por aqui, porque agora sempre eu vou seguir o primeiro ponto aqui de cima. Sempre o primeiro ponto vai estar acima desse marcador. Então, vamos agora à sexta carreira sem aumentos. Mas você pode seguir normalmente, tirando o marcador e colocando sempre no primeiro ponto, para você não se perder. Bom, cheguei aqui no final, ó. Eu sei porque eu estou olhando a linha aqui do marcador. O ponto baixo acima do ponto baixo marcado é o primeiro ponto da carreira anterior. Então, é aqui que eu vou fazer o primeiro ponto dessa próxima carreira. E essa próxima carreira, a gente vai fazer 3 pontos baixos e um aumento, porque a anterior eram 2 pontos baixos e um aumento. Então, vamos seguir a mesma ideia que eu já expliquei para vocês. Nunca fazer aumento sobre aumento. Ó, aqui tem um aumento, aqui tem um aumento. Então, a gente não vai fazer aumento aqui nem aqui. Bora fazer aqui nesse meio. Então, vamos fazer assim. Já tem o primeiro ponto baixo. Vamos fazer o segundo ponto baixo, para não ficar aumento sobre aumento. E vamos logo fazer aqui o aumento.
E nos próximos, vamos fazer 3 pontos baixos isolados. E aqui, um aumento. 3 pontos baixos isolados e um aumento. Aí aqui eu já estou acabando esta carreira, já fiz 3 pontos baixos e agora aqui um aumento. Ó, por que que não vai terminar essa carreira com esse aumento? Porque lembra que eu não quis fazer aumento sobre aumento, então eu acabei começando aqui essa carreira com 2 pontos baixos isolados, ao invés de 3, né? Porque eu quis fazer o aumento logo aqui. Então, o terceiro ponto vai ficar aqui nesse final, o terceiro ponto isolado. Se você seguir fazendo como eu estou explicando, vai acontecer a mesma coisa com o seu trabalho, mas não tem problema. Isso tudo é só para não ficar a lateral reta. Mas se você quiser, para ficar mais segura, você pode fazer aumento sobre aumento. Vai ficar um pouquinho reta a lateral, mas não tem problema. Pode fazer da forma que você ache mais fácil. Aí aqui, ó, onde começa a próxima carreira, ó, aqui a linha de pontos baixos em cima do marcador. Agora a próxima carreira, ela não tem aumento, né? Então, vamos fazer aqui só pontos baixos centrados dentro de pontos baixos centrados. Finalizei aqui esta carreira, eu já cheguei na linha desse marcador. E agora a próxima carreira é de 4 pontos baixos centrados e um aumento. Se lembrar de sempre olhar aqui onde foi o último aumento. Foi por aqui, nessa direção, então por aqui pode ter aumento. Então vou já começar esta próxima carreira com um aumento. E vamos agora fazer os 4 pontos baixos centrados. Estou finalizando aqui esta carreira. Finalizei aqui. E para mim, ela vai ser a última carreira. Por quê? Porque aqui, ó, medindo sobre o meu banquinho, dá certinho aqui, ó. Aqui, ó. Quando atingir aqui a lateral, a borda do banquinho, a gente não vai mais fazer aumento nessa roda. A gente vai seguir aqui para baixar aqui reto o trabalho. Então, vamos só fazer carreiras sem aumentos. Ponto baixo sobre ponto baixo. Então, independentemente aqui do tamanho, ó, o meu atingiu aqui 20 centímetros. O seu, se for maior, é só você seguir essa sequência que a gente já estava fazendo. Assim, ó, se nesta última carreira nós estávamos fazendo 4 pontos baixos isolados e um aumento, para quem vai seguir, é só fazer a próxima carreira sem aumento e a próxima 5 pontos baixos e um aumento, a outra sem aumento e a seguinte 6 pontos baixos e um aumento. Então, sempre segue essa sequência que a gente estava fazendo, até chegar na medida que você quiser. Quando chegar na medida do assento do seu banquinho, aí você já não faz mais aumentos, que é isso que a gente vai fazer agora. Vou seguir aqui, no início aqui da linha dessa carreira, sem aumento. E vamos fazer isso até chegar na parte final do trabalho. Que é o seguinte, como o meu banquinho tem aqui de espessura 1,5 centímetros, quando o trabalho chegar nessa parte aqui, passar essa lateral e chegar nessa parte aqui, eu já vou ter que fazer um fechamento. Então, vamos seguir aqui fazendo os pontos baixos normalmente e vamos medindo no próprio banquinho para saber qual é o momento de fazer as nossas diminuições para fazer o fechamento da capa. A capa não ficar muito folgada, né, no banquinho. Pronto, aqui, ó. Aí eu já vou colocar, eu terminei essa carreira e agora eu vou colocar aqui sobre o banco. Ó, ainda não chegou no ponto de fazer as diminuições. Ainda precisa de mais uma carreirinha para chegar aqui e depois eu faço as diminuições. Então, vamos fazer mais uma carreira sem aumentos, pontos retos. Aqui terminei a próxima carreira, ó, pode ver que tá ficando côncavo, é isso que vai descer aqui no banquinho. Colocando aqui no banquinho, é isso que vai descer aqui, ó. Já está num bom tamanho, já chegou aqui na lateral. Aí agora a gente vai fazer uma carreira de diminuições. A carreira de diminuições é a seguinte, se a gente terminou aqui os aumentos com 4 pontos baixos e um aumento,
a gente vai fazer essa próxima aqui, 4 pontos baixos e uma diminuição. 4 pontos baixos e uma diminuição. E é assim. Vamos seguir aqui esta linha e começar. 1, 2, 3, 4 pontos baixos isolados e uma diminuição, que é insere, laça, insere de novo no próximo ponto, laça, laça e passa por baixo dos 3 elos. E agora de novo. 4 pontos baixos isolados. 1, 2 pontos baixos, 3 pontos baixos, 4 pontos baixos. E agora, mais uma diminuição. Insere, puxa, insere no próximo, puxa, laça, puxa nos 3. E segue assim com 4 pontos baixos e uma diminuição até o final dessa carreira. Terminei aqui, última carreira de diminuição. E aí a próxima, vamos analisar por aqui, vamos testar, sempre testando no nosso banquinho. Ó, já chegou aqui num bom tamanho, mas ainda falta, ó. Ainda falta para vir mais aqui, para ficar mais segura essa capa, para ela não ficar depois escorregando. Então, vamos fazer mais uma carreira aqui de diminuição. Se essa aqui são 4 pontos baixos e uma diminuição, a próxima vai ser 3 pontos baixos e uma diminuição. Finalizei aqui a última diminuição. E agora eu vou testar aqui no banquinho. Vamos ver. É normal ficar apertadinho aqui. Tem gente que coloca elástico, mas eu acho mais fácil, mais simples assim, você só fazer com diminuição. Eu tirei a agulha para não soltar aqui, porque a gente ainda tá avaliando. Você testa no seu banquinho, você experimenta, coloca. Eu acho que já tá num bom tamanho. Ó, porque já chegou aqui, ó. Já chegou perto da perninha. Então já está num bom tamanho. Mas se você quiser, para ter mais segurança, dá para fazer mais uma carreira. Aí faz 2 pontos baixos e uma diminuição na próxima carreira. Então a gente já pode finalizar aqui o banquinho. Então já podemos finalizar aqui. A gente corta, puxa. E aqui para finalizar, ou a gente pode finalizar com um ponto baixíssimo, ou dessa forma aqui que eu gosto de fazer. Você pula aqui esse último ponto, passa a agulha por baixo desse próximo ponto, puxa aqui o fio que está sobrando, vem por baixo desse último ponto que a gente fez e puxa o fio. Mas você pode fazer o acabamento como você acha melhor. Aqui a gente faz um nozinho e esconde o fio. Agora pode tirar o marcador. Vamos colocar a capa aqui no banquinho. Então, ele fica assim. Eu fiz nessa medida menor de banquinho, para a aula não ficar muito longa, né? Mas você pode aplicar em qualquer tamanho de assento de banquinho que você tenha, desde que seja redonda. E é exatamente isso que eu gosto de ensinar para as minhas alunas. Formas, técnicas que você possa aplicar em vários tipos de peça, para cada vez você se tornar uma profissional mais independente, que não precise ficar olhando em gráfico toda hora, ficar perguntando para alguém e sempre produzir olhando outras produções, que você possa ser uma artesã mais independente, mais criativa, mais sensível para entender a peça, como a gente fez aqui com o nosso banquinho. A gente olhou a peça, a gente foi colocando, conforme a gente foi produzindo, a gente foi colocando a capa, sentindo, ouvindo a espessura aqui do banco, aí assim a gente decidiu quantas carreiras foram necessárias, né, para fazer a paredinha, em qual momento a gente começa a fazer as diminuições. Então é assim, conforme a gente está produzindo, a gente vai sentindo a peça. E é assim que você se torna independente, criativa, produtiva. E é dessa forma que eu gosto de ensinar minhas alunas. Por isso eu não posso deixar de falar para vocês do meu curso da Hotmart, que lá eu ensino a fazer almofada bandeja, já tem curso das alcinhas de celular, que são um sucesso de vendas no meu ateliê, tanto a almofada quanto as alcinhas. E eu ensino lá também técnicas que você pode aplicar em várias outras peças. Então é isso, muito obrigada. Deixem aqui nos comentários o que vocês acharam dessa aula, ou se vocês tiverem alguma pergunta que eu possa responder. Curtam o vídeo, marca lá para hypar o vídeo, para hypar o canal, para vocês também sempre estarem recebendo esse tipo de conteúdo. Me segue também no Instagram e até a próxima aula.